Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre raiz quadrada exata de números inteiros. Lembrando que a radiciação e a potenciação são operações inversas. Assim como a adição e a subtração são operações inversas, a multiplicação e a divisão são operações inversas. A radiciação é a raiz e a potenciação é a potência. Então vamos lá. Raiz quadrada de 16. Se nós estivéssemos apenas nos números naturais, a resposta seria uma só. Raiz quadrada de 16 é 4. Porém, nós estamos no conjunto dos números inteiros, envolvem também os números negativos inteiros. Nós podemos dizer, então, que a raiz quadrada de 16 também pode ser menos 4. Agora, por que a raiz quadrada de 16 é 4 positivo ou 4 negativo? Porque se nós pegarmos o 4 positivo e elevarmos ao quadrado, a gente sabe que a radiciação e a potenciação são operações inversas, a gente mantém a base e na quantidade de vezes do expoente. Então, 4 vezes 4 é 16. E por que a raiz quadrada de 16 também é 4 negativo? Porque se nós fizermos a operação inversa, a potenciação, menos 4 ao quadrado é igual a menos 4 vezes menos 4. Menos com menos é mais, 4 vezes 4 é 16. Então, no conjunto dos números inteiros, a raiz quadrada de 16 é 4 positivo ou 4 negativo. Porém, nem sempre é possível determinar a raiz quadrada nos números inteiros. Por exemplo, a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5 é aquele número ali. Aquele número ali é um número irracional. Ele não pertence ao conjunto dos números inteiros. E a raiz quadrada de menos 16. Bom, a raiz quadrada de menos 16 também não pertence ao conjunto dos números inteiros. Isso aí nós vamos estudar só lá no ensino médio, só lá no terceiro ano do ensino médio, quando nós estudarmos o conjunto dos números complexos. Por que a raiz quadrada de menos 16 não pertence aos inteiros? Porque 4 positivo ao quadrado é 16 e 4 negativo ao quadrado também é 16 positivo. Então, não existe no conjunto dos números inteiros um número que elevado ao quadrado o resultado de menos 16. Algumas observações aqui, ó. A raiz quadrada de menos 25, ali o menos dentro da raiz, é diferente do menos raiz de 25. Por que é diferente? Porque a raiz de menos 25 não pertence ao conjunto dos números inteiros, como nós já vimos no menos 16 também. Porque não existe número inteiro que multiplicado por ele mesmo o resultado de menos 25. Agora, o menos raiz de 25 é o quê? Menos a raiz de 25, que é 5. Positivo, né? Então, menos com mais dá menos, então ele é menos 5. Alguns exemplos de radiciação exata no conjunto dos números inteiros. O professor colocou 8 exemplos aqui. Vamos lá. Coloquei até umas corzinhas diferentes para a gente ver. Raiz quadrada de 36 positivo. Ou é 6 positivo ou 6 negativo. Botei ali mais ou menos 6. Raiz quadrada de 49 positivo é mais ou menos 7. Por quê? 7 positivo elevado ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 7 negativo elevado ao quadrado, menos 7 vezes menos 7, também é 49 positivo. Agora, a raiz quadrada de menos 36 não pertence ao conjunto dos números inteiros, porque não existe um número inteiro que, multiplicado por ele mesmo, o resultado dê menos 36. O 40 positivo, a raiz dele também não pertence aos números inteiros. Por quê? A gente observa aqui que a raiz quadrada de 36 é 6 e a raiz quadrada de 49 é 7. Ou seja, como o 40 está entre o 36 e o 49, a raiz dele está entre o 6 e o 7. Ou seja, não é um número inteiro. Se vocês pegarem um celular, uma calculadora e colocar ali raiz quadrada de 40, vocês vão ver que vai dar 6, alguma coisa, que não é um número inteiro. A diferença que nós vimos anterior é que ó, a raiz de menos 36 não pertence aos inteiros. Agora, menos raiz de 36, sim, é menos 6. Coloquei ali com cores diferentes para a gente observar bem a diferença. Raiz quadrada de 121 é mais ou menos 11.
porque 11 vezes 11 é 121, menos 11 vezes menos 11 também é 121. Raiz quadrada de menos 100. Não, essa aí não pertence ao conjunto dos números inteiros. Agora, menos raiz quadrada de 100, sim, isso aqui é menos 10. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre raiz quadrada exata de números inteiros.